Episódio 4 da discussão de casos clínicos, ministrada pelos neurocirurgiões egressos da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto. Bom, o Edson aí acabou a residência conosco, né? Tem 2 anos já, Edson? 2 anos, isso. Começo de 2023. 2023, fez um fellow na USP de São Paulo, em funcional, né? Isso. Agora está trabalhando em São Paulo, está aqui em São Carlos e aqui com a gente aí, dando os plantões na unidade de emergência e ajudando no campus também, né? É isso? Isso mesmo. Boa noite a E todos aí. final de semana cuidando da cultura de café, né? Então tá bom. Um abraço, boa apresentação aí para você, Edson. Obrigado. Aí eu vou parando acho que no meio da apresentação para ir discutindo, então. Já está Acho que conseguindo ver a poderia. tela? Isso. Tá. Então, é um paciente de 28 anos, pardo, natural e procedente de Ribeirão Preto, solteiro, trabalhava como mecânico e religião evangélica. Um paciente que começou com um quadro de dor de cabeça há 4 semanas da admissão e um episódio de crise convulsiva inédita há 5 dias. A cefaleia era uma cefaleia frontal em aperto, com duração de aproximadamente 30 minutos, e não havia fatores de melhora ou piora da cefaleia. Há 5 dias da admissão, ele, após o procedimento dentário, iniciou um episódio de desvio de rima direita, com disartria e movimentos clônicos da hemifácie à direita. Ele negava antecedentes patológicos, negava tabagismo, mas fumava cigarro de maconha esporadicamente e nega o uso de medicações. Ao exame físico, era um paciente Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, tinha uma paralisia facial central à direita, uma força muscular normal, sensibilidade normal, marcha e reflexos normais. Como diagnóstico sindrômico, uma síndrome deficitária, uma síndrome de cefaleia e uma síndrome convulsiva. De diagnóstico topográfico, topografia encéfalo. De diagnóstico etiológico, vascular, tumoral, hidrocefálico ou infeccioso. No laboratório, o que chamou a atenção foi um VDRL 1:2, um teste treponêmico negativo, HIV negativo, sorologias negativas, hemograma, urina e PCR normais. Ô Edson, por que você pensou em hidrocefalia ali no diagnóstico? Diagnóstico etiológico? É, Por pela conta do quadro de cefaleia? cefaleia. É. Uhum, Embora seja uma cefaleia não tão crônica, mas pelo quadro de cefaleia mesmo. uhum. Tinha fundo de olho? Vocês chegaram a Não tinha fazer? fundo de olho, não foi realizado não foi solicitado na admissão e a avaliação da oftalmologia só aconteceu depois. Ô, Ricardo, Seria, uma pergunta técnica, já que o nosso técnico Márcio não está aqui, você que teve a prova aí de docência há pouco tempo, você colocar como diagnóstico topográfico encéfalo, tão genérico, é válido assim? Viu, essa não é uma crítica, tá? ou teria Aprendendo. que direcionar mais. É, Melhor seria direcionar mais. direcionar mais. Tipo É, supratentorial, infratentorial, pelo menos, né? supratentorial, É, infratentorial, hemisfério direito, alguma coisa que remetesse a uma localização um pouco mais sim. Topográfica, precisa. né? Entendeu? Porque o Voltando aqui, encéfalo a seria gente está na então, reunião de neurocirurgia, então, assim, É, sim. não, tudo Então assim, só seria aprendendo aqui. supratentorial, é, paralisia facial à central à esquerda. direita. Então Isso. seria É. Ou ali talvez na cortical ali à esquerda. Isso. Ele teve crise, né? frontal à esquerda, né? O Sim, próximo da área motora suplementar, alguma coisa Hércules, assim, né? né? Uhum. É. sim, Tá bom. concordo. Beleza. Pode dar sequência. Então, o que chamou de atenção no laboratório foi o VDRL e os demais exames normais. Tomografia de crânio da admissão, só foi realizada tomografia de crânio sem contraste. Então, essa é a imagem da tomografia de crânio sem contraste. Então, visto essa imagem, né, então uma tomografia de crânio
um corte axial sem contraste, uma imagem, uma lesão hipodensa com edema vasogênico. E como a gente não tem captação de contraste, a gente acabou progredindo a investigação com a ressonância de encéfalo e um screening neoplásico. No screening neoplásico, o TC de tórax, abdômen e pelve sem achados, ultrassom de testículo sem alterações e alfa-fetoproteína e beta-HCG negativos. Na avaliação da infecto, ele relatou para a infectologia que tinha uma lesão peniana há mais ou menos 3 meses, foi tratada com medicação via oral, e visto o título do VDRL baixo, de 1 para 2, não foi indicado nem tratamento, nem investigação adicional para esse exame alterado. Avaliação da urologia, sem alterações, contração de testículos normal. E aí temos a ressonância. Então, vou mostrar primeiro o T1 com contraste, sem contraste com contraste. Então, à esquerda, o T1 sem contraste. E o T1 com contraste. Um coronal sem contraste, um coronal com contraste. E aí, Caio? Lesão extraxial, Sagital. né? Isso. Realce pós-contraste. Pela, pela idade dele, eu pensaria pelo menos em tumor, mais em alguma coisa infecciosa, talvez. Mas a quantidade de edema é significativa, né? Então pode ser tumor, sim. E aqui um T2. E o flare. Não, eu não trouxe o mapa DC nem a difusão, porque ele tinha um aparelho dentário, e aí o exame não ficou bom. O Então, o Edson, T2 e o flare. tinha alguma alteração na janela óssea da tomo? Não tinha nenhuma alteração na fase óssea. Eu Não não tinha prestei atenção hiperostose. nos seios da face. Tinha alguma coisa no seio da face? Então, tinha Ou mastoide? até, se a gente olhar a tomografia, ó, é porque na ressonância, como tem o aparelho dentário, a gente não consegue ver. Mas na tomografia, tinha É um Velamento velamento ali, né? macular, né? tinha um velamento do seio. Mas não parece ser nada erosivo, mais agressivo, Não, não. não. Então, essa imagem do T1 sem contraste com contraste. Eu tenho a impressão que tem, assim, um tailzinho, né? Indo mais para posterior ali, que você poderia pensar num meningioma causando esse edema. Tem uma base forte de implantação dural, mas eu concordo com o Caio, nessa idade, assim, pode ter meningioma, né? A gente vê e às vezes faz muito edema, assim. Sim, Mas o diagnóstico diferencial seria o implante secundário dural, apesar de não ter tido nada no estadiamento, né? Infeccioso, mas eu acho que no topo da lista aí seria um meningioma, provavelmente, né? Assim, dentre os diferenciais. Meningioma, lesão granulomatosa, né? Exato. É, concordo também. Desculpa, qual que é a O idade, Edson? 28 anos. 28. Ah, não É, sei, a idade esse não tá fala, não esquisito isso fala aí a para favor. meningioma, eu acho, viu? Eu falaria alguma coisa aí, sei, talvez com essa história aí, tem uma lesão no pênis, é, sei lá, um granuloma, alguma coisa aí. Realmente, um meningioma eu acho que não é não, viu? Da minha opinião, eu acho que não chutaria meningioma não.
Acho que pela idade a gente tem que pensar em infecção e menos em meningioma. Mas as lesões granulomatosas e as metástases, elas costumam estar no espaço subcortical e não em contato com a dura mater, assim. Você vê que aí na parte inferior da lesão parece que tem até uma cauda, né? Mas é entre as duas coisas. Ou é infeccioso ou é meningioma. Não é meningioma. Nessa idade, eu não lembro de ter visto meningioma nessa idade, com tanto edema. Bom, o laudo, o professor Antônio Carlos interrogou, deixa eu abrir o laudo aqui, que seria uma formação expansiva nodular extraaxial, dural, na complexidade frontal, associada com edema vasogênico. O aspecto inicial como hipótese de um meningioma, apesar de tratar-se de uma neoplasia rara na faixa etária. E outros diagnósticos diferenciais seriam um tumor miofibroblástico inflamatório, hemangioma dural, hemangiopericitoma ou uma lesão secundária. Então foi optado por realizar a cirurgia, né? A gente utilizou a neuronavegação. No intraoperatório, essa foi a lesão que nós encontramos. A dura estava normal? Não, eu vou mostrar na próxima imagem. Ó. Então foi feita uma ressecção em bloco da lesão, não tinha um plano de secção tão evidente. Foi tirada a lesão em bloco. E tinha um realce dural que foi enviado para análise anatomopatológica. A congelação no intraoperatório veio inconclusiva. Vocês removeram a dura toda? Removemos a dura que estava inflamada sobre a lesão e fizemos uma reconstrução com galha. Esse paciente teve alta no segundo pós-operatório, sem intercorrências e com uma melhora durante o processo de internação, ele foi melhorando o quadro de paralisia facial central que ele tinha direito. Eu acho que só uma contribuição aí, Edson. Acho que o Claro. importante aí para o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, eu sou dessa vertente. A conduta, no caso, não interessa o diagnóstico. O diagnóstico vai ser dado, entendeu? Em relação Sim, à histologia. Mas, sem dúvida alguma, a conduta principal é a cirurgia. Não ficar enrolando num caso como esse, né? Ou seja, tem a certo. lesão, precisa fazer o diagnóstico, uma lesão tecnicamente não é difícil, é tranquila. Então, assim, vai lá, opera, tira a lesão, manda para o anatopatológico e aí vai dar o diagnóstico. Não ficar muito com esse negócio, viu? O radiologista coloca 5, 6 laudos lá, isso não interessa, interessa o que vem agora, né? O anatopatológico. A O conduta é essa anatopatológico. aí, é acertada, é tirar a lesão e fazer o diagnóstico. Sim. Edson, só referente à técnica cirúrgica aí, a lesão estava bem em cima do giro motor, aparentemente, não é? Pela ressonância lá. Era giro pré-central, vocês monitorizaram ou era um pouco Não, anterior ao pré-central? pelo que eu me lembro, acho que era um pouco anterior ao pré-central, a gente não fez monitorização. Mas seria uma opção, né? Estimular É, para poder ver se a proximidade da área motora, né? A a gente tem lesão tempo era, a de. lesão ela era extradural, né? Axial, desculpa, né? Então, pela Não, então, ressecção aqui, tinha uma lesão dentro do parênquima, né? Eles fizeram tinha uma os ressecção dois. de parênquima. Tinha uma lesão dentro do parênquima, mas também tinha um realce dural. Seria um caso que provavelmente Essa lesão. seria interessante fazer pelo menos MP contínuo intraoperatório e estimular a área da mão, né? Porque está muito próximo aí. Não sei, se tiver tempo de voltar na ressonância lá e ver onde estava exatamente. No T2, acho que Deixa você eu. mostrou, Aqui. facilita para dar uma olhada. Tá um pouco rápido, mas eu paro. Opa, peraí que travou. Aí.
Cara, assim, o edema É bem, pega a área, é giro pré-central total, né? sim, O edema. Então, eu pensaria em monitorizar, porque um e cara jovem, monitorizar. você vai precisar, eu não sei se o Caio e os outros colegas aí que iam comentar, mas eu acho que eu teria monitorizado a área motora, não precisa fazer acordar desse caso, só não curarizar, MP contínuo, estimula córtex, E ver a proximidade com a área motora para guiar a ressecção, né? É, mesmo assim, às vezes antes de começar a ressecção, vamos supor, você abriu a dura, você estimula aquela área ali no córtex que está diferente. E se você pega dá muita alteração da monitorização, você pode às vezes decidir não progredir, né? Apesar que a face geralmente depois recupera, né? Se fosse a área É, da mão, aí é mais complicado, né? seria mais complicado. A recuperação. justamente, eu acho que esse é o argumento, assim, em limitar, assim, não se perder ali e ir demais, entendeu? Porque geralmente onde está patológico ali, você não tem resposta, e a área da face recupera mesmo. Mas a minha preocupação maior seria ter uma avaliação intraoperatória melhor da mão, né? Para não deixar o cara pior do que ele tá. Outro argumento que, né, seria também para por causa de você se defender, né? Falar, não, eu fiz tudo o que eu podia para prevenir problemas, né? Usei todos os recursos possíveis, né? Eu tô levantando isso porque é uma coisa que a gente, pelo menos na minha época, a gente não fazia, não tinha acesso, e hoje em dia tem. Sim, os caras pedem monitorização para fazer hérnia de disco, né? Esse é um caso que monitorização pode te ajudar a eventualmente primeiro se orientar durante a cirurgia para não fazer demais e se defender de uma eventual, sei lá, processo, etc, né? Eu acho que Processo, sim. pode ser útil. Não é para galinhar e acrescentar confusão na cirurgia, mas para te direcionar mesmo, não deixar fazer a mais do necessário, e por aí. Eu concordo. Eu acho que na época a gente não teve essa discussão de monitorização, mas eu acho válido também. Deixa eu voltar. Então, ele teve alta no segundo pós-operatório, sem complicações, e ele retornou no ambulatório 14 dias após a cirurgia, com uma nova ressonância, uma ressonância pós-operatória. Então, tomografia pós-operatória, 3D, e a fase tecido cerebral. Então, a congelação intraoperatória, então, o resultado anatológico, a congelação intraoperatória veio inconclusiva, e o anatopatológico definitivo veio com frequentes estruturas alongadas e espiraladas, compatível com a meningocefalite linfohistocitária, compatível com neurosífilis. Na avaliação ambulatorial, ele relatou que ele repetiu o VDRL no serviço externo e que esse VDRL veio para 32 e fez um tratamento com bezetacil. Na avaliação da infectologia no retorno, foi optado por uma coleta de líquor e foi avaliado também a ressonância pós-operatória. Na ressonância pós-operatória, não tem um sem contraste, tem um com contraste. Persistia ainda um realce na cavidade cirúrgica, que poderia ser um pós-operatório ou um processo inflamatório infeccioso da região. Então, foi optado pela realização do líquor juntamente com esses achados. Então, o líquor veio com uma proteína de 27, um glóbulos vermelhos de 13, glóbulos brancos de 17, era 17 células de só predomínio mono, aspecto límpido incolor, com uma glicose de 56. Tanto o VDRL quanto a cultura e a micologia vieram negativos. As sorologias foram repetidas e elas vieram negativas também. Então, foi optado nesse momento por internar o paciente, realizar o tratamento com a penicilina cristalina endovenosa por 14 dias. E após o tratamento, ele recebeu alta e aí foi realizada uma ressonância um ano após o tratamento definitivo da sífilis.
É bem interessante, Edson. Muito bom. Interessante mesmo. Neurosífilis Ô é Edson, bem raro, hein? Bem você raro. publicou isso aí? Então, a gente escreveu o artigo, só falta mandar para publicação. É, porque eu acho que não tem. Ah, eu não me lembro assim, de ter visto o caso de com lesão assim, Tipo um granuloma, né? É. granuloma desse Foi tipo para foi bem sífilis. interessante mesmo. Bem interessante mesmo. Eu trouxe uma breve discussão. Então, a sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum. Nos anos de 1900 e de 1900 era um problema de saúde nos Estados Unidos, a sífilis, mas com o advento da penicilina reduziram drasticamente os casos, né? Embora com a epidemia do HIV foram notificados aí um aumento do número de casos. A prevalência, então, ali em torno de 3,5% a 6%, dependendo da literatura. A neurosífilis é interessante que ela pode ocorrer em qualquer período do curso da doença, não necessariamente após a neurosífilis primária ou secundária. A fase precoce, geralmente, ela acomete vasos sanguíneos e as meninges, e a fase tardia pode ser o acometimento do parênquima cerebral e espinhal. A goma sifilítica, oi, continuando. A goma sifilítica, ela pode ser uma extensão direta da inflamação da região da meninge. Numa revisão da literatura, de 156 casos de goma sifilítica, a grande maioria era homem, mais de 50%, a maior parte era jovens. Os sintomas iniciais eram cefaleia seguido de crise convulsiva, e na grande maioria dos pacientes, os pacientes tinham um teste sérico positivo e um teste sorológico positivo no líquor desses pacientes. Os diagnósticos diferenciais incluem desde os gliomas, as metástases, os meningiomas, os abscessos e as encefalites. O VDRL no líquor é um teste bastante específico para neurosífilis, e o teste treponêmico é um teste com uma sensibilidade maior do que o VDRL. A primeira linha do tratamento de neurosífilis vai ser a penicilina cristalina, né, em torno de 10 a 14 dias, e as cirurgias vai ser reservada para aqueles pacientes que não respondem ao antibiótico ou aqueles pacientes que têm uma lesão causando hipertensão intracraniana. A cura da sífilis vai ser definida pela queda de 4 vezes os títulos não treponêmicos. E as teorias para esse caso seria do porquê o paciente desenvolveu neurosífilis seria ou um tratamento inadequado, e o VDRL seria esse efeito prozona que é descrito, ou um tratamento adequado, mas ele foi reinfectado e não foi detectada a reinfecção quando realizou esse primeiro VDRL, ou o treponema invadiu o sistema nervoso central precocemente, e aí o tratamento inicial para a lesão primária não cobriu a neurosífilis. Depois que uma avaliação retrospectiva aí do que aconteceu, o paciente relatou que ele teve no último ano 10 parceiros sexuais. Nesse ano ele não utilizou o preservativo, e a atual companheira dele estava com sífilis no momento aí que surgiu todo esse diagnóstico. Eu não sei se esses detalhes nos auxiliariam ou não lá no momento do diagnóstico. É isso. Eu acho que sim, né? São detalhes importantes essa aí da história clínica, né? Levaria alguma coisa assim. Mas muito bom. Excelente. Muito legal o caso, parabéns mesmo. O líquor dele, eu perdi ali, foi positivo em algum momento ou não? Não, o VDRL nem o VDRL veio negativo. O que veio aumentado foi a celularidade, uma discreta pleustose, ele veio de 17. E aí, como ainda tinha esse realce, e ele falou que esse VDRL no sangue estava aumentado, foi indicado tratamento para neurosífilis. E lá inicial, na época do diagnóstico do granuloma, chegou a O ter líquor punção licórica naquela época? não teve uma punção licórica antes da cirurgia, foi realizado somente no retorno ambulatorial. Essa é uma discussão, né? Se ele tivesse tido um líquor, que não teria contraindicação de fazer um líquor mesmo com aquele edema lá, no negócio cortical alto. Você vê um VDRL positivo estourado, sei lá, poderia tentar corticoide antibiótico e ver o que acontece com aquele granuloma? Será que poderia Assim, resolver sem cirurgia? pelo que eu li Essa da literatura, você realizar o tratamento com a penicilina cristalina por 14 dias, se o paciente não tem uma lesão com efeito de massa muito importante,
poderia reduzir a goma sifilítica, né? Então poderia talvez ter resolvido a lesão em si, mas fica Isso é uma coisa até um para questionamento, né? discutir no É, artigo. Provavelmente revisores sim. vão questionar por que que não. Inclusive, a oftalmologia avaliou o paciente e excluiu o cometimento sifilítico de Neuro-Lewis. Então, eu sou da 33ª turma, fiz a minha residência de 90 a 93, na época que ainda eram 4 anos. O caso é de uma menina, BGB, que na época do caso novo ela tinha 7 anos e 9 meses, e o caso novo é de 16 de maio de 2022. Atualmente ela está com 9 anos, e a equação é bem sucinto: cefaleia 1 mês com piora 1 semana, e acompanhada de diplopia. Tratamento de sinusite nesse intervalo de tempo sem melhora da dor. Ela não tinha comorbidades, e ao exame neurológico tinha essa paralisia discreta do sexto nervo à direita e um papiledema bilateral. E a ressonância dela é essa daqui. Deixa eu só aumentar a tela aqui. Põe no modo de apresentação ali, à sua direita ali para ficar grande. Ricardo? Põe no modo Oi? de apresentação, Carmen. Ah, não está A- indo? Não, à direita. À Mais à direita direita. e Isso, embaixo, aí. Carmen. Uhum, isso. Aqui. Aí, isso. Perfeito. Então, essa criança, cefaleia 1 mês, com piora 1 semana, e papiledema bilateral com o sexto nervo à direita. E essa é a ressonância dela. E qual que é o diagnóstico? A primeira pergunta é: qual é o diagnóstico dessa criança? Quer que a gente comenta ou você quer chamar alguém aí? Não, eu acho que quem quiser falar, né, Ricardo, fique à vontade, Tá. né? Eu não sei como é que tem sido o esquema. Então, tranquilo. Bom, quer chamar alguém aí, Vinícius? Tô vendo que tem um pessoal, O os Miné, residentes, né? Eu Miné acho que a gente ainda poderia começar. não tá no modo apresentação ainda, pelo menos para mim não Não, tá. não entrou no modo apresentação. Eu não Não, sei se ele está online aí ou não, mas a gente não poderia ver entrou? com o R5, né? Que nosso que tá, é o Christian, né? Quer Uhum. comentar alguma coisa aí, Christian? Você que está mais fresco aí para estudando para a prova de título? Não sei se você está me ouvindo ou não, né? Boa noite a Agora todos. foi? Agora foi para a apresentação? Ainda não, Carmen. Ainda não. Mas no meu aqui está como se fosse. Tranquilo. Não, mas tudo bem. Está Vai lá, valendo. Christian. Comenta brevemente o que você está vendo nessa ressonância aí. Bom, parece uma ressonância ponderada em T2 no seu corte axial. No polo temporal à direita, parece ter aparentemente uma imagem compatível com o cisto aracnoide. Perfeito. Algum complemento a mais, Cristian? Uma classificação? Isso, uma classificação? Para cisto aracnoide, geralmente a gente pode usar a classificação de Galassi. Considerando a extensão, me parecia mais um Galassi 3. Então, mas o que você está vendo mais aí, Christian, que chama atenção na ressonância e aí na história clínica? A história, geralmente, assim, me chama um pouco a atenção ter sido um pouco meio recente, assim, há 1 mês já, e uma piora tão aguda há 1 semana. Quando a gente pensa numa piora assim tão mais recente, a gente pode até pensar algum componente de sangramento dentro do cisto, alguma coisa ou o próprio cisto ter estourado, alguma coisa do tipo. Isso. Tem parece até que pode ter sido esse caso, assim, porque a gente vê que contralateral tem uma espécie de, de uma lâmina, né, tanto do mesmo lado direito quanto contralateral. Então, não sei se poderia ter sido estourado o cisto e ter justificado essa piora tão recente da paciente. Ok. É uma, Carmen? é uma síndrome de hipertensão intracraniana, né, Christian? Ela tem papiledema, ela E tem como que você vê, diplopia, Christian? tem cefaleia. Também. Complementando, também teria esse quadro de síndrome de hipertensão intracraniana.
E para os outros residentes que estão aí, é importante isso que a gente está fazendo com o Cristo, que é já também um preparatório para a prova de título, né? Que é basicamente isso, a apresentação do caso clínico, depois a imagem, e aí a pessoa, obviamente, vai dar um diagnóstico sindrômico, depois etiológico, né? E topográfico, né? Então, concordo aí. Pode dar sequência aí. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Como que provavelmente a gente explica esse cisto? Essa criança não teve TCE, tá? Essa criança não tem nenhuma história de TCE desde o início da cefaleia. É uma ruptura espontânea, né? Provavelmente do cisto aí, uma ruptura espontânea do cisto Galas 3, com sinal de descompensação, né? Com hipertensão intracraniana, né? Então, essa é a clássica ruptura. Como não tem história, o mais comum é quando tem história de trauma, né? Mas não é o caso aí. Uhum, certo. Perfeito. Então, é um cisto aracnoide de fossa média, galáxia 3, com uma ruptura espontânea, causando um higroma bilateral. Alguém tem alguma dúvida desse diagnóstico? Não, né? Não. Eu acho que eu acho que está bem claro para todo mundo, então, que é uma ruptura espontânea de um cisto aracnoideu galáxia 3. Ok. Conduta. Dá para ser conservadora nesse caso? Alguma medicação? E cirúrgica. Eu separei alguns tópicos para que a gente possa discutir. Trepanação e drenagem do higroma, mini craniotomia mais drenagem do higroma mais microcirurgia endoscópica para fenestrar o cisto, mini craniotomia, drenagem do higroma e uma microcirurgia microscópica para fenestração do cisto. E além disso, além de fenestrar o cisto, seja pela a técnica que for, vale a pena usar uma drenagem subduro peritoneal? E se usar, valvular ou avalvular? Quem gostaria de comentar? Puxa alguém aí, Vinícius. Eu vou puxar agora o Denilson, Luciano Pulané. Gustavo. Fala aí, Luciano. Tô vendo você aí. E aí, boa noite, pessoal. Boa Então, noite. não, um caso interessante mesmo, assim, não faz muito parte da minha prática diária esses casos hoje em dia, mas eu acho que provavelmente a melhor conduta aí seria, assim, nas minhas mãos pelo menos, uma craniotomia para fenestração do cisto e comunicação com a cisterna, né? E eu não faria nada mais, eu acho que fazendo a cirurgia, abrindo o cisto, você está tratando o higroma, aquela efusão contralateral, a gente vê que inclusive na ressonância tem desvio de linha média, né? Um pouco ali na base do frontal, e eu acho que tratando o cisto e comunicando com a cisterna, provavelmente resolve o problema, mas existe a discussão e colegas que têm bastante experiência com endoscopia que tratariam também de forma endoscópica e faria a mesma cirurgia, inclusive com comunicação com a cisterna de forma endoscópica. Eu acho que as duas formas são válidas, Eu fiquei mudo. mas eu não faria nada mais no lado contralateral, de trepanação ou válvula. Eu acho que esse seria o tratamento inicial e provavelmente tiraria aí da urgência e segmento, né? Acompanhamento. Ok. Vinícius, quer chamar mais alguém aí para comentar? Obrigado, Luciano. Ricardo? Eu acho que só complementando o que o Luciano já disse aí, na verdade é uma grande, né, você colocou aí na sua conduta, né? A, a abordagem a trepanação, drenagem de groma, ou a abordagem endoscópica, ou a craniotomia, ou a colocação da válvula. Eu, particularmente, eu seguiria o Luciano. Eu faria também
uma mini craniotomia temporal, abaixo do músculo temporal, abertura do cisto, comunicação, inicialmente e a comunicação das cisternas, né? Mas sem colocar válvula, sem outra coisa, daria uma chance. Vamos ver se caso evoluísse bem, né? Eu faria Uhum. isso aí também. Eu acho que também, acho que Alguém tem uma outra ideia do que fazer? Estou um pouco fora do ar. não, tá tranquilo. Deixa eu falar do meu nome aí, Denilson aqui. Eu faria também a mesma coisa, a mini craniotomia, também já ouvi o pessoal discutindo a questão da técnica endoscópica. Deixa eu comentar, eu vi um caso quando eu era R1, provavelmente o Ricardo lembra, que um paciente veio de outro serviço, foi para o HC, e tinham colocado uma válvula nele. E, nossa, uma complicação tão grande, o paciente ficou uns 5, 6 meses aí, com as complicações de válvula, de hiperdrenagem, ventriculite, etc. Então, assim, eu acho que válvula, para esse caso, eu não colocaria de jeito nenhum. Eu não sei por que que não está pegando a tela inteira, mas enfim. Eu fiz então a craniotomia temporal para drenar o higroma e usei a microcirurgia microscópica para fazer a fenestração do cisto. Associei a drenagem subduro peritoneal à valvular, como eu costumo usar. Não costumo usar válvula em drenagem subduro peritoneal. Então, essa aqui é a cirurgia. Eu escolho, eu tenho opção, eu gosto de fazer a microcirurgia microscópica exatamente por essa questão dessa aracnoide que é extremamente aderida e extremamente espessa nesses cistos. A minha experiência é que a cápsula, a parede do cisto, junto com a aracnoide, sempre é bem espesso. Então, na hora de dissecar a carótida, a hora de dissecar a carótida do nervo óptico, uma aracnoide bem espessa, de difícil abertura, por isso que eu tenho mais facilidade de fazer com microscópio. Aqui são todas as comunicações já feitas, o terceiro nervo está aqui, carótida, comunicante posterior, coroideia anterior, bifurcação e nervo óptico. E a gente vê que realmente essa aracnoide é bem espessa. Essa é a razão pela qual eu dou opção para fazer o acesso através dessa fenestração, através da microcirurgia microscópica. Então, foi isso que foi feito. E aí o comentário, se alguém faria diferente, usaria o endoscópio, o que vocês dizem? Eu não, Carlos, co- eu não colocaria a válvula inicialmente. Desculpa, não faria derivação, né? Você não colocou válvula, eu não faria derivação. Eu faria só a microcirurgia mesmo, com fenestração, mas usando o microscópio. Eu tenho experiência com endoscopia e com microcirurgia. A minha experiência com endoscopia não é boa. Eu acho que é um procedimento que demora demais com endoscopia. As paredes são muito espessas, como você falou, e muitas vezes você acha que você fez uma fenestração com endoscópio. É difícil você dilatar por conta da- 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 de tão espesso que é a aracnoide. Então, eu faço uma microcirurgia e não vejo nenhum problema, não. Aí é só microcirurgia mesmo. Microscópio sem endoscopia. Para essa, cisto aracnoide temporal, eu acho que a minha opinião para mim, a melhor coisa que tem é a microcirurgia. essa é a minha pergunta. E qual que é algum sinal clínico, ou melhor, de imagem que vocês falam, não, esse caso aqui eu acho que realmente já pode pôr a derivação porque vai precisar. Ou não tem alguma coisa assim? Tem, tem sim. Por exemplo, vamos ver o desfecho do caso do Carmen aí, mas assim, normalmente essa minha conduta inicial seria só isso, sem colocar nenhum tipo de derivação. Aí você vai ter o caso que vai resolver, abriu bem as cisternas, resolveu, tal. E vai ter aquele caso que, infelizmente, não resolve, né? Porque
provavelmente é um distúrbio da circulação licórica ali, ou por alguma razão não resolve a microcirurgia. Nesses casos, aí você às vezes tem que lançar a mão de colocar uma derivação, mas sabendo que a derivação acaba levando uma dependência, uma shunt dependência muito grande. E é difícil depois o paciente ficar livre disso. Mas, por exemplo, se você tem uma fístula licórica, um abaulamento, persistência dos sinais, dos sintomas, uma ressonância que não melhorou o cisto depois da cirurgia, são indícios de que ou você não comunicou a cisterna de forma adequada, ou a comunicação, infelizmente, não está sendo, o líquor não está absorvendo, não está fazendo o trajeto correto. E aí não tem muita solução, tem que partir para a derivação mesmo. Não, eu falo antes na primeira cirurgia, alguma coisa que você fala na imagem, fala, ó, esse aqui eu sei que vai precisar, eu já vou fazer já. A princípio não, Caio, assim, não tem essa correlação. Quando eu indico cirurgia, normalmente a minha primeira conduta é a fenestração mesmo, entendeu? Das cisternas, sem colocar válvula. Agora, Ô, Ricardo, Só, o pode. fato aí de ter um higroma bilateral já não significa que essa circulação de líquor está alterada? não, o higroma, o meu, ele acontece porque o cisto rompeu. Ou seja, era um cisto hipertensivo que vinha crescendo e houve uma ruptura espontânea da parede do cisto. E aí, o líquor vai para o espaço subdural. Então, ele faz como se fosse uma fístula, cisto subdural. Sim, O objetivo da cirurgia é justamente você criar um caminho para que esse cisto se comunique com as cisternas. Então, assim, o fato dele de ter o higroma não é um indicativo absoluto de que você não possa tratá-lo com uma derivação. Talvez, Caio, assim, lembrando um pouco, em pacientes abaixo de 2 anos, em lactente, às vezes é mais complicado mesmo, sabe? E aí, muitas vezes você tem que partir para esse lado aí da derivação. Mas como primeiro tratamento, eu não faria a derivação. Ricardo, o meu argumento para eu ter feito a derivação subduro peritoneal é exatamente o questionamento que o Romeu fez. Eu achei que a ruptura e o extravasamento de líquor do espaço subaracnoideu para o espaço subdural foi muito grande. Então, eu realmente fiquei apreensivo e essa foi a razão que me fez fazer essa derivação subduro peritoneal. Eu sei que é questionável, eu concordo contigo no sentido de tentar fazer o máximo possível de fenestração do cisto, mas a intensidade da ruptura com o higroma que foi para o lado contralateral foi essa razão que foi a pergunta do Romeu que me fez colocar essa drenagem subduro peritoneal. Não, beleza. E aí, o que que deu? Então, a criança no primeiro PO, como vocês estão vendo, sem cefaleia, com a diplopia ainda, segundo PO alta. Eu não costumo fazer tomografia, assim, ficar fazendo uma série de tomografias. A criança está bem, ficou sem sintoma. Então, só para vocês verem, essa tomografia foi logo depois na retirada de ponto. Essa aqui é a ressonância, e esse daqui já é a tomografia que a criança veio na retirada de pontos. E o que a gente percebe é que o higroma do lado contralateral já diminuiu. Eu tentei sempre pegar os cortes mais próximos possíveis para comparar. Então, a gente vê que o cisto realmente é um cisto grande, né? Vai até um pouquinho para a fossa posterior, eu acredito que tem aqui uma comunicação, eu fenestrei também. Então, o que eu percebi nesse primeiro exame é que mantém o higroma importante, com efeito de massa, mas o outro lado já estava menor. Ok? Criança bem, sem sintoma,
pedi para retornar. Em setembro de 2022, mais ou menos aí, ó, quase 4 meses depois da cirurgia, a criança retornou assintomática. Essa aqui é aquela tomografia de junho, que quando comparada com a ressonância já tinha melhorado, e essa é a ressonância de setembro, 3 meses depois, com uma diminuição quase que total do higroma contralateral, um reposicionamento da linha média, sem evidência de uma compressão do ventrículo ipsilateral e uma redução realmente muito boa do higroma do lado que tinha o cisto. Então, essa criança, em setembro, ela estava assintomática e a tomografia que eu fiz de controle mostrava isso. Aí eu fiquei bem animado. E aí fui repetir uma tomografia só depois de 1 ano. O que me chamou a atenção nessa tomografia foram algumas coisas. Então, essa aqui é a ressonância pré-cirúrgica, essa aqui é aquela tomografia que o higroma já tinha reduzido bastante dos dois lados, e essa aqui é de 1 ano depois. E a criança retornou com episódios raros de cefaleia e tontura. Alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a essa tomografia 1 ano depois de controle? Acho que Oi, não. melhorou bem o higroma, né? E até o cisto, né? Parece que reduziu, né? Eu acho que o cisto parece que aumentou, Vinícius. Por esse corte da ressonância aí, aumentou. Não, não. Acho que a ressonância é a pré-operatória, não é? Não, a Então, ressonância é pré-op, é só para ver como que era antes, É o exame de Ricardo. cima, Ricardo, que é o atual. Esse de baixo é o de 2022. O de baixo é o antigo, o de cima que é o ah, novo. tá. Isso. Tem E essa razão, tá certo. ressonância é só para saber como Diminuiu. que era antes. Eu acho É, que Diminuiu. dá uma leve impressão aqui, desculpa, que os ventrículos dilataram um pouco, mas não levaria muito em consideração e seguiria pela clínica. Eu acho que o cisto parece que reduziu mesmo, e tem uma discretíssima dilatação ventricular em comparação com a tomo de 2022. Mas é isso raros mesmo. episódios de cefaleia, tá Hum. bem, indo para a escola e tal, vida que segue. Perfeito. O que me chamou a atenção é que exatamente nesse corte aqui, o ventrículo estava um pouquinho aumentado. E nesse outro corte também. Mas como ainda tinha um higroma aqui e a criança estava bem, eu continuei observando, tá? Mas o que me chamou a atenção é que, apesar do cisto ter diminuído de volume, que para mim está bem claro que ele diminuiu de volume, o ventrículo teve um discreto aumento nas suas dimensões. Pois bem, esse aqui, então, de baixo, é o exame de setembro de 2023. Em outubro de 2024, exatamente quando eu estava lá no congresso lá da ESPN em Toronto, a mãe me liga desesperada, estava lá no Canadá, que a criança tinha voltado com uma cefaleia e como era antes da cirurgia e estava com diplopia novamente. Aí o colega que estava de plantão fez a tomografia, e é essa tomografia de outubro agora, 1 ano depois dessa daqui de setembro, veio com uma tomografia como essa daqui, e a criança com uma cefaleia intensa como antes da cirurgia e diplopia. O que fazer? Fundo de olho. Fundo de olho. Fundo de olho sem papiledema. Olha, o que você poderia fazer aí, Carmen? Sim, ela claramente ela foi desenvolvendo ela tem um desequilíbrio licórico aí, né? Ela tem uma dilatação ventricular
e o cisto aracnoide resolveu. O que pode ser feito? Fundo de olho normal, mas não significa que não possa ter um quadro de hipertensão intracraniana aí. Então, você teria que monitorizar a pressão intracraniana, seja o método que for aí. Preferencialmente, é, poderia ser uma monitorização invasiva ou tentaria aquela da banda lá, mas eu partiria talvez por uma PIC mesmo. Ok. O colega que estava de plantão, inclusive, foi meu ex-aluno aqui na faculdade, fez residência com Márcios, em Cascavel. O que ele averigou? Ele verificou todas as possibilidades possíveis. Fez raio-x de trajeto, fez líquor, fez tudo com a criança. Pediu exame de sangue. Só que aí, quando ele fez o líquor, a criança melhorou. Aí Hipertensão. a criança melhorou depois do líquor, óbvio que ela melhorou depois do líquor, aliviou a hipertensão intracraniana, e o colega mandou a criança embora de alta. Depois do líquor, para ver se tinha uma infecção, ele coletou o líquor e a criança ficou assintomática. E aí, consequentemente, ele deu alta. O que aconteceu? O esperado. 5 dias após a alta, a criança retorna com cefaleia intensa e piora da diplopia. E essa era a tomografia dela. Eu já estava em Maringá e eu parti para uma revisão do sistema. E, para minha surpresa, ao revisar o sistema, na hora que eu desconectei, quer dizer, eu desconectei não, né? O catéter ventricular já estava desconectado do catéter distal e a hipertensão intracraniana era imensa. O catéter subdural, quando eu fiz a exposição dele, mas o líquor voou longe, assim, mas muito longe. Lembrando que essa é a tomografia de exatamente antes da revisão do sistema que eu fiz. Então, o catéter distal tinha fraturado, ele tinha migrado para a cavidade peritoneal, Mas ele não e tinha na feito o hora da... raio-x? Oi? Ele não fez raio-x? Fez o raio-x, mas ele não viu isso. Não viu. Decisão. Retirei o catéter distal perdido na cavidade peritoneal e eu coloquei um catéter novo distal e mantive o valvular. O mais impressionante disso é que, assim, o catéter estava realmente fraturado. O catéter distal estava totalmente na cavidade peritoneal. O colega não viu isso. O que deve ter acontecido, Carmen, não foi, talvez não uma fratura, deve ter sido uma desconexão, né? Sim, fratura que eu Uma digo desconexão. desconexão, não é uma Sim, fratura, foi uma sim, desconexão. desculpa. Uma desconexão desse catéter distal. E, assim, o catéter subdural estava plenamente pérvio e a hipertensão intracraniana era muito grande. Porque isso aí acontece pelo seguinte, quando você coloca uma derivação valvulada, você tem que fixar o conector na galha e a criança cresce. E aí, meu amigo, não tem jeito. Cresceu, faz tração a chance de desconectar existe mesmo. Sem dúvida. Essa foi exatamente a interpretação que eu fiz, apesar de eu sempre fixar, mas foi exatamente essa a interpretação que eu fiz. E, coincidentemente, a criança cresceu bastante. O que me chama a atenção é que, realmente, mesmo com toda a propedêutica que ele fez, realmente ele não viu que o catéter distal tinha se desconectado. E a criança
eu refiz, eu refiz a drenagem subduro peritoneal com um novo catéter, usei o mesmo trajeto, inclusive. E a criança recebeu alta no segundo PO, assintomática, tá? Para sorte dele e também, principalmente da criança, ela não voltou midriática, né? Em Sem coma, né? dúvida, sem dúvida. Inclusive, até colocar isso em discussão, eu andei lendo uns artigos que muitas crianças com derivação realmente formam um túnel fibroso ao redor do catéter. E eu li dois estudos que existia fluxo de líquor por esse túnel fibroso que forma ao redor do catéter de DVP. Então, pode ser que a criança não tenha evoluído para uma descompensação plena da hipertensão intracraniana em virtude de uma possível drenagem por esse pertuito que fica ao redor do catéter. É uma ideia só, tá? Mas, enfim, a criança recebeu alta no segundo PO. Puxa, está resolvido o caso, né? Perfeito. No dia 25 de dezembro, agora, a criança volta com a recidiva da cefaleia e internada em caráter de urgência. Eu estava com o joelho operado, eu operei o joelho. Quem é que estava de plantão? O mesmo colega, que inclusive é um colega muito bom. É um rapaz que fez a residência com o Márcio, um cara assim, realmente muito bom. E aí, eis a tomografia do dia 26 de dezembro. Essa é a revisão que eu fiz, e essa é a tomografia do dia 26 de dezembro. Eu queria saber aí o comentário de vocês e o que fazer. O Carmine, o quarto ventrículo estava dilatado também, ou aparentemente pelo corte aqui não tá, era mais Não, supratentorial mesmo. O que não. chamou atenção durante a sua fala é que ela melhorou com a punção lombar, né? Te faz imaginar, então, de um sistema comunicante, né? Porque se ela melhorou com a punção lá, ficou 3, 4 dias, e você não vê aqui dilatação do quarto ventrículo. Então, é um déficit de absorção mesmo. Será que esse sistema valvulado pode ter contribuído de alguma maneira aí com uma dependência de shunt? Não sei se o Ricardo tem alguma coisa a comentar nesse sentido. Mas agora, aparentemente, é dependente mesmo. O catéter avalvulado aí está funcionando e você tem uma dilatação, com hipertensão intracraniana, né, pela descrição. Começa a ficar mais complicado, mas eu acho que você teria que tratar essa hidrocefalia, né? É exatamente isso aí. É uma chante dependência, né? Por isso que eu falei desde o início que eu não coloco válvula, porque o problema da válvula é esse aí. Vai uma encrenca atrás da outra. Eu acho que agora não tem jeito, é DVP aí. Alguém tem uma outra coisa que possa pensar para tratar essa criança que tem que intervir, não tem a menor dúvida. Dilatou mais o ventrículo ainda, né? Se comparar a tomografia, eu acho que dilatou mais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Ricardo. Se você Então, pegar os eu vou cornos te falar. frontais, Bom, eu vou te falar. Na conduta anterior, é que, obviamente, tivesse feito o raio-x, teria visto a desconexão, tudo, aí tudo bem. Mas já tinha essa dilatação, teoricamente, já pensaria numa DVP até na outra cirurgia, sabe? É. é esse daqui, ó. É que como viu essa desconexão, acabou fazendo a revisão aí do sistema, né? Ok. Então, essa criança deu um trabalho absurdo, né? O Agora, mesmo outra coisa, colega. só para finalizar, o Luciano levantou uma questão, é que assim, talvez, Carmen, em algum momento aí, valeria a pena ter feito uma ressonância para ela, para investigar um pouco melhor.
e eventualmente até uma terceira ventriculostomia. Poderia ter sido uma outra conduta também, né? É uma para não ir para uma DVP, né? Pois é. Então, agora finalizando, né? Porque também já estamos no dia 26 de dezembro. Então, no dia 26 de dezembro, depois dessa tomografia, eu conversei com um colega que estava de plantão, porque eu não estava podendo ir para o hospital por conta da cirurgia que eu fiz. Ele fez uma DVP, esse é o último diapositivo, e depois da criança ter feito a DVP, nós já estamos aí com quase 2 semanas de pós-DVP, a criança está assintomática. Então, esse é o caso, e eu acho que É. todo diferencial, Ricardo, eu, eu coloquei isso aqui logo no início. Você fez um comentário que eu achei muito pertinente. Eu acho que no início, se eu não tivesse colocado a drenagem, que eu fiquei preocupado, por isso que eu fiz a derivação subduro peritoneal, talvez se eu não tivesse colocado, feito essa derivação, essa criança não teria desenvolvido toda essa alteração de manejo licórico que aconteceu. Obviamente, agora é fácil, engenheiro de obra pronta, né? Ou seja, é fácil a gente falar agora, mas fica como uma lição. Preferencialmente, não coloque shunt em cisto aracnoide, a não ser que não tenha jeito mesmo. Mas como primeira cirurgia, tenta fenestrar e não colocar shunt, porque E a realmente fenestração, e a fenestração ficou ficou bem boa, boa. Então não precisava ter consegui. colocado. Você mostrou ali, a fenestração ficou boa, ficou bem ampla. Valeria a pena ter esperado, né? Mas enfim. Mas, enfim, eu Mas trouxe esse caso porque realmente eu acho que a diferença toda foi na questão de de eu ter decidido colocar essa derivação, sabe? e pode esperar que mais cedo ou mais tarde vai voltar com problema, vai voltar com Isso, né? hiperdrenagem, vai voltar com alguma encrenca, vai voltar. Você não está livre, não, meu amigo. Pode ter Eu certeza sei que eu não estou absoluta. livre. E também não precisa gorar, né? Ah, Calma, tem 2 semanas ainda, pô. tem coisa Calma. que é matemático, cara. Isso aí pode líquido e certo, cara. Agora, Então, assim, como isso vai acontecer, Carmen, eu já te dou uma dica. Quando acontecer, faz uma ressonância e tenta fazer uma terceira ventriculostomia endoscópica, entendeu? Que é a chance dessa criança aí. e assim, para finalizar, assim, que eu acho que é interessante, razão pela qual eu trouxe esse caso para discutir também, é que realmente esses cistos, Galassi 2, Galassi 3, a gente tem a obrigação de estar acompanhando e principalmente de orientar os pais dessas situações em relação ao TCE e em relação a essas rupturas espontâneas, né? Eu acho que está tendo uma discussão no ambiente neurocirúrgico pediátrico, né, Ricardo? Você tem acompanhado isso também, que antigamente, né, há pouco tempo atrás, cisto aracnoideu, vamos dizer assim, isso não é nada, segue a vida, não é bem assim, né? Então, esses cistos aracnoideus têm uma propensão de ruptura espontânea, tem propensão de ruptura associada a hematoma, então, eu acho que os pais sempre têm que estar orientados, e talvez essa seja uma mensagem interessante também para deixar, que realmente não é compatível um cisto Galassi 2 ou Galassi 3 da criança ter alguma atividade esportiva que corra algum risco de trauma. Essa é a minha opinião atual em relação a tudo que eu li, que eu tenho estudado sobre esses cistos aracnoideus temporais. O que você acha? É. Ué, assim, a gente vê muito cisto aracnoide, né, no consultório. Quem faz criança acaba vendo isso, né? Tem que tomar cuidado para também não sair por aí operando caso que não precisa, né? A não ser realmente aqueles pacientes que, né, eu tenho vários exemplos, inclusive de adulto, né, com cisto aracnoide. Que Então rompe! tem que tomar cuidado aí. Às vezes naquele grupo lá de pediatria o pessoal exagera um pouco. Então, assim,
cisto aracnoide realmente tem que ser sintomático, na minha opinião, para operar, sabe? De alguma forma tem que ser sintomático. Outra coisa que tem aparecido é pacientes com autismo, com TDAH, que faz um exame, tem lá um cisto aracnoide, não cair na cilada de entrar, às vezes, numa cirurgia num paciente assim, que às vezes o cisto tá ali só por acaso, né? Não é ele o problema. Beleza, cara, ótimo caso aí, muito bom. Então é isso. Obrigado pela oportunidade de rever o pessoal aí. E da minha parte, para finalizar, eu sei que não é do agrado de todos, mas em junho, se alguém precisar de alguma coisa dos Estados Unidos, eu vou trazer a taça de campeão mundial que a gente não tem, tá? Tá bom. Beleza. Põe Estamos aqui orelha, torcendo. bonita Estamos orelha, viu? Não, torcendo, tá viu? torcendo para você, ó. Eu sei que vocês estão torcendo. Obrigado. Me deu até uma taquicardia aqui Estava pela indo bem emoção até do sentimento agora, de cara. você. Falou, gente. Falou, Ó, boa Tchau. noite. obrigado Falou, você, abraço, boa noite para Edson, todos.